Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um tema singular da filosofia, digamos, oriental, porque a própria Kabbalah é também oriental. Mizrahi, ela advém de uma cultura oriental, e aqui a gente vai fazer o entrelaçamento entre a filosofia hindu, filosofia espiritualista épica, do Mahabharata, dos Vedas, considerado a Bíblia hindu, uma linguagem mais próxima do Ocidente. Então nós temos assim muitos pontos em comuns. Nós vamos trazer um grande ponto em comum que está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiramente, vamos nos situar as fontes, do chamado hinduísmo. Na verdade, brahmanismo, começou tudo assim, e o nome não é por acaso. Nós inclusive interrelacionamos num outro livro, numa outra obra nossa, Luzes Espirituais com Enfoque Cabalista, da editora Hanoi, que publicou a respeito da convergência do próprio nome Avraham e Brahman, ou seja, tanto no sânscrito, a língua hindu religiosa, digamos assim, filosófico-religiosa, que a gente vem assim tratando as fontes da humanidade, das escolas chamadas filosófico-religiosas ou só religiosas. Então a gente tem essa primeira convergência, mas ainda assim ainda não é o ponto onde a gente vai trabalhar hoje, nesse nosso bate-papo, nessa lição que, na verdade, tem muitos ensinamentos, lições infindáveis da Bhagavad Gita, que significa cântico divino. Os Vedas, como a gente falou, é considerada a Bíblia hindu, são 4 grandes Vedas. E os Rishis são os sábios do Oriente, da Índia, da Grande Índia, daí o termo Mahabharata, que é o épico, Mahabharata. Daí os Rishis, os sábios, eles extraíram, como todo cabalista, eles extraem o quê? O suco, o caldo, que tem de melhor, a essência da capa literal, textual, da vida, da realidade e de nós. Ou seja, a gente descasca, a gente tira a casca e fica com a semente, com o núcleo, com o que é principal. Então, tem os Vedas, 4 Vedas, tem a Mahabharata, e a pronúncia é exatamente assim, da Grande Índia, Mahabharata. Maha é grande, Bharata também é nome da família onde havia na Índia, assim, dentro da mitologia e da filosofia hindu. Bhagavad Gita quer dizer o cântico divino, é a canção divina, porque interessante porque a gente não trouxe para o Ocidente, aqui principalmente no Brasil, aqui sim só com algumas igrejas, organizações filosófico-religiosas, tais como a pentecostal, na igreja cristã, a música, o movimento melódico. E é bastante oportuno, porque segundo a Kabbalah, a música, nota musical, ela é a letra Tav na pronúncia e do código da letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que desce para Malchut, que desce na árvore da vida para a terra. Interessante que a árvore Bodhi, que quer dizer conhecimento, inteligência ou mesmo sabedoria, ela vai sair dessa dicotomia da Bhagavad Gita, que é um relato entre Arjuna e Krishna, do qual esse relato vai nos mostrar o que? Um diálogo, como se fosse um nosso diálogo interno dentro da batalha de Kurukshetra, tudo isso dentro do épico, da Mahabharata, que foi extraído pelos Rishis, chamados Rishis são sábios, mestres do brahmanismo, do hinduísmo. Na verdade, também Buda, Siddhartha Gautama, traz esses ensinamentos. A gente vai ver a convergência com a Kabbalah, com a própria filosofia racídica que veio para o mundo moderno, ocidental, religioso, judaico. A ideia do Yetzer Hara e o Yetzer Tov, a má inclinação e a boa inclinação. Krishna e Arjuna, então, eles vão refletir o que é um diálogo onde a gente vai ter uma batalha interna, que é a nossa batalha do Kurukshetra interior, onde há os Pandavas, e os Kauravas, a batalha, quer dizer, interior, entre um grupo que é chamado de justos, benevolentes, contra aqueles egoístas, ambiciosos e etc., que no fundo somos nós, luz e sombra. A gente colocou
alguns flashes, né, desses ensinamentos maravilhosos da filosofia hindu, da filosofia que encontramos e podemos trazer. E é importante também a gente ressaltar que tudo vai depender de como a gente olha as fontes textuais, ou seja, a percepção que a gente tem. Se nós estivermos com o coração cheio de ódio, de, vamos dizer assim, uma malcriação infantil, né, numa correlação, a gente vai ler o texto de uma forma A. Se a gente tem amor verdadeiro já crescente em nós, sempre de dentro para fora, a gente vai ler qualquer fonte e vai conseguir perceber esse núcleo. Esse é o ensinamento dos rishis. A meditação, no fundo, é para alcançar essa paz que vai gerar esse amor à humanidade, o planeta, o bem fazer ao planeta. A gente fica em um total equilíbrio. Claro que existe e exige um trabalho interior, e aí que vai estar em concatenação plena com a Kabbalah, quando Malhut representa o Ani, que é o eu, que pode se tornar o ego inflado, que em geral ocorre e que ocorreu em toda, vamos dizer assim, cosmogonia cabalista, que vem em convergência também com a hindu. Não por acaso a gente trabalha com as sefirot e muitos entendiam erradamente como se fossem divindades, que são as divindades do hinduísmo, que não são divindades também, são emanações do divino transcendente. E aí vem o ponto fundamental. Os dois grandes pontos fundamentais que a gente falou no início são a má e a boa inclinação, quer dizer, a natureza ruim e a natureza boa, que a gente tem que transcender, tem que ver a batalha, né, do bem contra o mal. E o outro ponto é a árvore da sabedoria, que não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não é aquela árvore que a gente deveria se alimentar, ou seja, a gente não tem que fazer uma batalha de oposição entre, assim, mal e bem dentro de nós, como a gente entende, né? Vamos sentar a paulada no mal, ou seja, agir da forma que o mal age, pensando que a gente está fazendo um bem, isso de forma, claro, muito mais profunda, mas sim usando a árvore da sabedoria, que é a iluminação do Buda, Siddhartha Gautama, de todos os mestres que vieram, e que Shankara, quando apresenta-nos a paz verdadeira, a paz crística na linguagem grega, o Om Shanti na linguagem sânscrita, que é a paz cósmica, a paz do som universal, Om, na linguagem hindu, em sânscrito, e o Shanti, que quer dizer paz. A gente também tem outras, isso é um mantra hindu, que pela Kabbalah também é extraído do Om, que é o último nome divino dos 72 nomes divinos, que faz um tikkun, uma correção moral e até física, até no âmbito físico dos nossos defeitos. Ou seja, o trabalho então interior é dessa guerra que ocorre em Kurukshetra, no nosso território mental, emocional, psíquico, de alma, do qual carregamos nas vidas anteriores e que nessa vida também estamos continuando nessa batalha até sair, na linguagem hindu, do samsara, da roda, que na Kabbalah é o Gilgul, é a roda das almas, que é a reencarnação propriamente dita. Então a gente vai ver os pontos em comuns de uma sabedoria milenar antiga e que chega até nós hoje no mundo moderno de forma deturpada e distorcida, para as fontes cristãs e fontes também não cristãs, quando a gente principalmente não tem olhos de ver. Requer realmente uma reflexão em primeira mão, retirarmos nossos preconceitos, nossas formações, entre aspas, oficiais, da educação de uma forma geral, formal e informal, para que a gente descasque dentro de nós, e nessa batalha a gente vai encontrar o que é o que sempre se busca, a felicidade, que é exatamente o que todos no fundo buscam, mas não um prazer efêmero, porque não é sinônimo de felicidade, e sim um estado de ser feliz. E a gente vai encontrar isso nas páginas do livro Luzes Espirituais da Bhagavad Gita, que também foi publicado pela editora Hanoi, a editora do qual publica nossas obras, e ali a gente vai dividir capítulos, são 18 capítulos exatamente como é a Bhagavad Gita, e a gente vai criando frases, pensamentos para que a gente possa refletir e praticar no dia a dia. Podemos pegar uma frase por dia, como a gente desejar,
e cada um pode fazer da sua forma. Quem quiser adquirir, a gente vai deixar no link de descrição a informação e para a compra do livro, etc., porque a gente não é nossa parte. Nossa parte é apenas da autoria e dessa disseminação da Kabbalah e a espiritualidade.